Irmãos, ele viu aquela sarça, mas não era uma sarça comum. Porque uma sarça comum, quando queima, o fogo se apaga como se fosse palha. Mas quando a presença do Senhor está diante daquela sarça, a sarça incendeia e não para de queimar, porque o Senhor se fazia presente. Eu não sei se vocês estão pegando aí, mas olha só, quando o Espírito Santo do Senhor, ele habita em mim e em você, o fogo do Senhor, ele não para, irmãos. Ele vai fluir dentro de mim e de você, porque a palavra do Senhor lá nos ensina isso. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, vai falar que o Espírito Santo do Senhor, ele habita em mim e em você, irmãos. Em 1 João, capítulo de número 3, do verso 7, vai dizer que porque três são, que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele habita em mim e em você. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, quando o Espírito Santo do Senhor, ele habita em mim e em você, irmãos, pode vir qualquer coisa, irmãos, pode vir as lutas que vierem, não vão te abalar. Eu profetizo nesse dia maravilhoso, a qual nós estamos aqui, para que você, irmãos, possa enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas, porque o Espírito Santo do Senhor é na sua vida, irmãos. Aleluia. E quando ele fala de tirar a sandália dos seus pés, eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra, irmãos, mas olha, pega essa visão, irmãos, e entende. E quando ele fala, tira a sandália dos seus pés, porque ele estava com a sandália, a qual desde quando ele veio do Egito, irmãos. A palavra do Senhor, se você for ler anteriormente aqui desse texto, vai falar que quando ele fugiu, que ele encontrou ali as filhas de Jairo, e ele estava ali na beira daquele poço, e o povo foi tentar roubar aquelas meninas, e ele lutou com aqueles homens, e ali ele protegeu, e elas saíram correndo e falaram para o seu pai: pai, um egípcio, ele nos ajudou. Mas olha só o porquê que ele fugiu. Porque ele tinha matado um egípcio. Porque certa ocasião, o que tinha acontecido? Tinha 2 hebreus brigando. E quando esses 2 hebreus estavam brigando, ele foi falar com eles. E ele fez: quem é você? Quem nos fez juiz de você? Quem é você para nos fazer juiz, para nos julgar? Vai fazer como você matou o egípcio? E aí ele ficou com medo, porque Faraó ia matar ele, então ele fugiu. É desta forma. Mas para você entender mais ainda esta palavra, com tudo isso que aconteceu na vida de Moisés, você tem que voltar um pouquinho mais atrás. E a palavra vai dizer o que, irmãos? Quando nós lemos, olha só, quando a filha de Faraó encontra ele no rio, e vê que é um menino bonito, formoso, vai falar: não, eu quero criar este menino. E as suas servas estavam ali, falando: não, vamos buscar uma hebreia para dar de mamar para ele, para cuidar dele. E quem eles buscaram? Quem elas buscaram? O Senhor é tão maravilhoso que colocou a própria mãe de Moisés. E ali ela cuidou, e a palavra do Senhor nos ensina que quando nós devemos ensinar as nossas crianças o caminho a qual devem andar, porque dele não se desviará. Ali, ó, o que eu entendo nesse texto, irmãos, ele nasceu lá no Egito, ele viveu no Egito, ele comia com egípcios, ele se vestia como os egípcios, porque as filhas deles pensaram que ele era um egípcio, mas ele era um hebreu. Então ele pode estar vestido de egípcio, ele pode estar parecendo um egípcio, mas o seu coração era de hebreu. Vocês estão entendendo? Porque ali, quando ela estava criança, quando ele era criança, a sua mãe ensinou a palavra para ele, o que ela tinha aprendido. Ele aprendeu as coisas ali naquele reino, assim, ele era príncipe. Ele viveu ali 40 anos, irmãos. 40 anos ele viveu ali no Egito. E depois ele viveu mais 40 anos no deserto. 40 anos ele era alguém. E depois passou de mais 40 anos e ele não era ninguém. 40 anos ele
pensou que ele era alguém. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque ele era príncipe, porque ele tinha um nome, porque ele tinha uma estatura. Mas, quando ele fugiu, ele já não era mais ninguém, irmãos. Ele não queria mais voltar. Quando o Senhor chamou ele naquela sarça, para libertar os hebreus, voltar para o Egito, a palavra vai falar que ele se tremeu, ele ficou com medo. Mas quando o Senhor falou: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, irmãos, ele se tremeu todo, mas o Espírito Santo habitava dentro dele. E se o Senhor ele requer de mim e de você, que o Espírito Santo ele venha ferver, que você deixe essas sandálias para trás, irmãos, porque isso está interrompendo às vezes de você receber a sua bênção. E quando aconteceu isso com ele, o Senhor abençoou, e ele foi libertar aquele povo. Da mesma forma, irmãos, nós podemos pegar aqui, Abraão, lá em Gênesis, capítulo de número 12, vai falar que o Senhor chamou Abraão e falou: sai do meio dos seus parentes, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te colocarei ali. E ele foi, irmãos, ele saiu do meio da tua parentela, ele foi para aquele local, ele obedeceu. E às vezes o nosso grande erro está onde? Na obediência, irmãos. O Senhor ele quer que você seja obediente. A chave de tudo, irmãos, é a obediência. E olha só, ele saiu, foi-se embora. E o Senhor, e ali ele levou o seu sobrinho Ló. E eles teve uma discordâncias ali, irmão, certo momento, porque eles já tinham muito bem, os dois estavam bem estabelecidos. Mas quando o Senhor tem promessa para um, ele pode ir para qualquer lugar que o Senhor abençoe, irmãos. Ele vai falar, a palavra do Senhor vai falar que eu abençoarei você e a sua descendência. Mas você já observou que ele não tinha filho? Quando ele falou da sua descendência, quando Deus deu essa profecia para ele, ele tinha mais ou menos 75 anos, irmãos. Então, ele não era mais viril. Vocês estão entendendo aqui, né? Ele não era mais viril, tinha 75 anos, sua mulher tinha 65. Mas a sua promessa foi se cumprir quando ele tinha 100 anos. Agora, irmãos, pega a visão aí. Deus mexeu toda na sua estrutura corporal, no seu espírito, dentro de você, para a promessa se cumprir. Então, quando o Espírito Santo habita em mim, em você, irmãos, pode passar o tempo que for, a promessa já é sua. Peça para que o Senhor está às portas e está batendo, que Ele quer habitar dentro de você. Quando o Senhor habita em você, irmãos, pode passar o tempo que vier, a luta que passar, vai acontecer, irmãos. Que aconteceu com a vida dele, irmãos. Nessa ocasião que ele estava saindo daquele local, lá no verso 20, no capítulo 20, vai falar que ele estava em um reino lá. Vou até dar uma olhada aqui para mim não lembrar, esquecer o nome do rei. E ele omitiu, ele enganou, falou mentiras para o rei. Falou que Sara era sua irmã, na verdade era sua esposa. Irmãos, quando ele falou isso, o rei ele quis tomar Sara para ele, mas o Senhor não deixou que ele tocasse em Sara. O rei Abimeleque, o Senhor não deixou que Abimeleque tocasse na vida de Sara, mas o Senhor veio em sonho e mostrou para ele, falou: entrega a mulher do meu servo. Mas eu sou inocente, se você não fazer isso eu vou matar você e a sua descendência, falou para o rei Abimeleque. Então ele foi e entregou Sara de volta. Agora não sei se vocês estão entendendo, quando Deus ele tem algo que é seu, o inimigo não toma, irmãos. Não toma porque é seu. Às vezes o inimigo está tentando tomar o que é seu, mas o Senhor não deixa, porque o Espírito Santo do Senhor ele habita dentro de você, irmãos.
Quando o Espírito Santo do Senhor, ele habita dentro de você, e quando são três, como eu acabei de ler, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo do Senhor, o Senhor se faz presente. Então aonde você botar as plantas dos seus pés, você vai ser abençoado. Nessa ocasião, quando eles estavam saindo ali daquela terra, quando eles cresceram a certo ponto, Ló, ele foi para os lados verdejantes daquela terra, a qual ele pensava que ia dar frutos, mas era um lugar ímpio, e ele foi para aquele local. E o seu tio falou: para onde você for, eu vou ao contrário. Mas a bênção estava sobre ele, porque quando Deus tem coisa boa para você, irmãos, quando o Senhor habita dentro de você, aonde você estiver, você vai fazer a diferença. Aonde a presença do Senhor está, o inimigo não fica, e as bênçãos acontecem naturalmente. O que aconteceu na vida deste homem? Mas ele sofreu uns momentos, como eu acabei de falar, por causa da mentira, por causa da falta de desobediência. E o Senhor, ele requer sinceridade e obediência de mim e de você, irmãos. Quando você faz isso, o Senhor, ele abençoa, o Senhor cura, ele liberta as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela nos relata que seu filho fez os mesmos erros, mas o Senhor também não deixou. Então, irmãos, que eu pego com isso nesta noite, o Senhor, eu não sei qual é o que te está atrapalhando na sua vida, que está te impedindo de receber a bênção. E aqui nesse texto, quando o Senhor fala: tira a sandália dos teus pés, porque o Senhor, ele conservou aquela sandália por 40 anos, irmãos, e ele ficou mais 40 anos no deserto, e aquela sandália estava com ele, aquela sandália qual ele trouxe lá do Egito. E se você for ver pelos estudos, a sandália que veio do Egito se fala caminho tortuoso. Então quando o Senhor, quando ele tira essa sandália, ele sai do caminho tortuoso e ele se endireita, porque ele se coloca na presença do Senhor. Então eu não sei o que está te impedindo, eu não sei qual é a sandália a qual está impedindo de você receber a sua bênção. Eu não sei qual é essa sandália a qual está te atrapalhando, mas o Senhor, ele fala para que eu e você tiramos essa sandália, para que o Senhor te abençoe cada vez mais. Porque aonde você botar as plantas dos seus pés, o Senhor vai abençoar, porque você faz a diferença. Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, irmãos. Vou falar de algo que acontece no meu serviço. Lá trabalha muito jovem, irmãos. Eu vejo jovens aqui na igreja, dou graças a Deus que tem jovem, tem adolescente, mas estão louvando a Deus. Eu vejo jovem de 20, 18, 23 anos, e eu vejo eles sedentários, irmãos, fumando, usando bombinha. E aí você vai, quando você fala da palavra do Senhor para aquelas pessoas, eles se emocionam, eles estão deprimidos, eles estão carentes, eles estão sofrendo de ansiedade. Mas quando você tem a presença do Senhor, irmãos, quando o Senhor é em você, você faz a diferença, que as pessoas te olham com os outros olhos. Você já teve o prazer, eu não sei se você já teve esse prazer, das pessoas chegarem e falar: mas você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, você sempre está sorrindo, você sempre está louvando, porque a presença do Senhor está em você, irmãos. É isso que o Senhor, ele requer de mim e de você. Voltando para o texto, é isso que acontecia com esses homens, irmãos. A presença do Senhor estava sempre com ele, então não poderia estar em qualquer lugar, irmãos, que nem aquele louvor vai dizer: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Louve a igreja. Por quê?
Aleluia. Que um dia com tua glória vale mais que 1000. Aleluia. É desta forma, irmãos, que o Senhor ele requer de mim e de você, irmãos. Quando você se faz presente na presença do Senhor, quando você se entrega verdadeira para Ele, verdadeiramente, irmãos. Irmãos, eu não sei o que vocês estão passando, mas eu posso falar por mim, que a presença do Senhor ele se faz aqui presente nesta noite, irmãos. Eu estou aqui trazendo esta palavra, mas eu estou aqui todo arrepiado, porque o Senhor se faz aqui presente, irmãos. A presença do Senhor é neste local, irmãos. Por isso que nós temos que adorar a Ele constantemente, porque a profecia do Senhor nesta noite, Ele quer que você receba, Ele quer que você adore a Ele, em espírito e em verdade. Ele quer que você largue essa sandália. Eu não sei qual é esta sandália, a qual está te atrapalhando, mas o Senhor Ele sabe. Quando você estiver no seu quarto, ali, orando, buscando a Ele, orando só você em Deus, contando os seus problemas, pede para que Ele tire essa sandália dos seus pés, pede para que Ele tire isto, a qual está te atrapalhando, para que Ele possa te ajudar. Irmãos, você pode ter certeza que o Senhor Ele vai te dar um escape, e o escape vai estar onde, irmãos? Na palavra do Senhor. Quando você ora, busca Ele com sinceridade, quando você lê a palavra, não há coisa melhor, irmãos. E o Senhor Ele vai colocar pessoas para você estar falando naturalmente da palavra do Senhor. Não vai ser aquela coisa forçada. Quando você vai evangelizar e você quer forçar às vezes as pessoas a virem para a igreja, vai ser uma coisa espontânea, porque as pessoas vão te procurar, porque é Deus na sua vida, porque eles vão ver algo diferente dentro de você. Eu profetizo aí na sua vida, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor possa habitar cada vez mais dentro de você, e o seu nome possa ser glorificado. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina, irmãos, que depois de ter passado isso, Abraão, depois de ter passado Isaac, a qual aconteceu os mesmos erros, a qual aconteceu com seu pai, aconteceu com seu filho, no mesmo local. E aí quando ele ficou um bom tempo ali, a qual ele estava rico, porque um povo a qual era inimigo dos homens de Deus, ele falou, não pode morar aí, porque ele queria voltar para o deserto, quando ele estava com sua esposa Rebeca, porque ali estavam passando por um momento de fome, de angústia, de pobreza, e ele foi para aquele local, e o Senhor não deixou, e ele permaneceu ali naquela cidade. E ele falou a mesma coisa que seu pai falou quando era Sara, ele falou de Rebeca. Rebeca era uma mulher bonita. Da mesma forma ele foi falar para o rei, mas o rei viu ele acariciando a sua esposa e falou, você quer nos matar, você quer nos enganar, mas fique com sua esposa, seja abençoado. E ali ele foi enriquecendo, mas só que o rei, ele observou que ele já estava ficando mais rico do que o rei, e ele pediu para que ele fosse embora, saísse daquele local, vai embora, não quero mais você aqui próximo. Que eu me entendo como isso, irmãos, porque às vezes as pessoas estão próximas de você, estão ao seu lado, estão até te ajudando por um certo tempo, mas quando você está no mesmo patamar, ela não quer ver você melhor do que ela. Ela quer que você se afaste dela, porque ela quer ver você bem, mas você não pode estar melhor do que ela. Isso está acontecendo neste livro, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. Olha a lição que a palavra do Senhor nos mostra nesta noite. Tem pessoas a qual quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ela. Mas quando o Espírito Santo do Senhor é dentro de você, em qualquer lugar onde você estiver, você vai fazer a diferença. Você pode ter qualquer negócio no lugar mais escondido onde for. Se você tiver a presença do Senhor na sua vida, na sua família, aquele negócio vai dar certo. Irmãos, da mesma forma aconteceu com quem? Com Jacó. Olha só. Deus deu uma profecia para sua mãe e falou que ia nascer 2. E o menor
ia reinar em cima do maior. Nasceu Jacó e Esaú. E a palavra do Senhor vai falar que Esaú, ele era caçador, ele era um mestre nisso. E ali, olha só o que acontece, irmãos, eles estavam ali, o pai dele já estava para morrer, e ele ia abençoar os seus filhos. E antes dele abençoar os seus filhos, a sua mãe foi lá, colocou a roupa do seu irmão tinha saído para caçar, ele falou, vai lá, peça a bênção do seu pai, preparou um prato, ele foi lá, e o pai dele abençoou ele. Quem deveria receber a bênção seria o primogênito, mas não foi. O irmão dele enganou o pai dele, e enganou o seu irmão. E a sua mãe, sabendo disto, quando o seu irmão correu para pedir a bênção do seu pai, seu pai, não, mas eu já abençoei você, meu filho. Não, mas ele sabia que não era, tinha o mesmo cheiro, porque ele estava com a roupa, mas era o irmão dele, e ele ficou ali irado, ele queria matar o irmão dele. Sua mãe, sabendo disso, mandou ele para a casa do seu tio Labão, e ele fugiu e foi para aquele local, ficou ali um bom tempo, irmãos, se enriqueceu, porque ele tinha a bênção do seu pai, ele ficou rico, ele estava estabilizado. Mas em um certo momento da sua vida, ele tinha que ir ao encontro do seu irmão. Mas ele tinha tudo, irmãos. Ele mandou o povo ir na frente. Vai todos na frente que eu vou atrás. E ele foi atrás. E o povo foi na frente. Foi aí onde ele teve um encontro com o Senhor. A palavra vai falar que eles estavam lutando ali, figurou no anjo. E o anjo está em letra maiúscula, o anjo do Senhor, então era o Senhor Jesus. Ele estava ali lutando com o anjo, o anjo feriu a sua coxa. Mas o que ele entende com isso, esse verdadeiro encontro que ele teve, ele queria ter um encontro dentro dele, ele não queria que o irmão dele encontrasse aquele velho Jacó. Queria ter algo diferente, irmãos. Que às vezes você está naquele enfúrio, mas você não tem um verdadeiro encontro. E o Senhor, Ele quer que você tenha esse verdadeiro encontro. O Senhor, Ele quer que você mude. Ele quer fazer morada dentro de você. E quando aconteceu isso com ele, irmãos, quando ele teve seu verdadeiro encontro, quando ele se encontrou com seu irmão, foi tudo tranquilo, irmãos. Porque o Senhor, Ele habitava dentro dele. Então quando o Senhor, Ele habita dentro de você, Ele edifica, Ele modifica, Ele transforma. E aonde você botar as plantas dos seus pés, vai ser abençoado, irmãos. Porque o Senhor, Ele se faz presente na minha e na sua vida. Você vai fazer a diferença. E a palavra do Senhor, ela nos relata isso, irmãos. Que quando, antes dele acontecer tudo isso, o seu irmão ofereceu um prato de lentilha pela sua prejumentude. Falou para o seu irmão, ele falou, que me serve isso? Daí, porque eu fui caçar, não cacei nada, então pode me dar esse prato. O que eu pego com esse texto também, irmãos, que Deus te deu, não troque por um dia ruim, irmãos. Que às vezes você tem um negócio, você tem um projeto, você abre aquele negócio, está trabalhando, e aí um momento ruim, um dia ruim, daquilo tudo que você construiu, você quer abrir mão daquilo. Não abra mão do que Deus te deu, irmãos. Às vezes vem aqueles dias ruins e você pensa, não dá mais, eu não quero mais. Irmãos, é só um dia. Não abra mão, que às vezes tem pessoas a qual está de olho naquilo que Deus te deu, como aconteceu com este homem. Mas quando Deus é na sua vida, não abre mão não, irmãos. Prossegue para o alvo, luta, segue firme. Você pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, igreja? Então, o intuito desta palavra, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de mim e de você, irmãos. Quando você entender isso, você pode ter certeza que você vai passar pela luta que você for, irmãos.
Mas quando a presença do Senhor é na minha e na sua vida, irmãos, pode vir a luta que vier, pode vir o vento que vier, nada vai acontecer, irmãos. Porque Deus, Ele está comigo e com você, irmãos. Por isso que nós temos que adorar e glorificar o nome dEle. Por isso que você tem que se adorar a Ele cada vez mais, irmãos. Por isso que você tem que proclamar o nome dEle. Por isso que você tem que falar isso, irmãos. Adorar Ele em espírito e em verdade. E declarar que a sarça do Senhor não se apague na nossa vida. Que a presença dEle permaneça. O primeiro amor fortaleça sempre. Que o Senhor diminui cada vez a minha vida e o nome dEle possa crescer, irmãos. É desta forma que o Senhor Ele requer de mim e de você nesta noite. E eu quero que você adore a Ele. Gostaria que, com a permissão do pastor, que a igreja se colocasse de pé, para nós estarmos fazendo uma oração, irmãos. Para que você possa agradecer pela presença do Senhor, a qual está aqui para nós adorarmos e glorificarmos o nome dEle. Irmãos, agradeça ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa abençoar, Senhor, meu Pai, grandemente, Pai, a vida, Senhor, meu Pai, destes meus irmãos, a qual estão aqui, Senhor, meu Pai, para que aonde eles estiverem, Senhor, meu Pai, eles possam fazer a diferença, para que a presença do Senhor Ele possa permanecer na nossa vida, Senhor meu Pai, e o Teu nome possa ser glorificado, para que a igreja possa sempre estar adorando e glorificando o Teu nome, Pai, para que o Teu fogo consumidor possa descer sobre esta igreja, a Tua Shekinah, Pai, para onde Ele botar as plantas dos seus pés, o Teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus.